Olá, meus amigos patriotas. Hoje é terça-feira, dia 24 de março, e eu vou tocar nesse vídeo um assunto importante. Vou dizer ali que é hora de nós, patriotas, darmos todo o apoio ao nosso presidente da República. O Brasil está em estado de calamidade, né? Ou seja, uma situação administrativa especial é, para combater esse vírus, essa pandemia que está aí, e o executivo tem que usar todos os recursos públicos para socorrer a população, sem ter que dar explicação toda hora para o Congresso de onde virá o dinheiro para isso. Então não se trata de um estado de sítio, nem estado de defesa, nem coisa nenhuma. Lamentavelmente, alguns políticos oportunistas aí, como o ladrão Lula, o Ciro, o Alcolumbre, Maia e outros aí, governadores de alguns estados, como o Dória, o Witzel, e prefeitos de algumas cidades, estão decretando quarentena à torto e à direito, e fechando empresas, e interditando estradas, proibindo as pessoas de ir e vir, e prejudicando até o abastecimento das cidades, que precisam ter caminhões para lá e para cá, e eles estão fazendo isso. Isso aí é uma coisa muito é, planejada. Eles teriam que explicar, nem explicar o que é a diferença entre quarentena e isolamento, uma coisa que está na portaria do Ministério da Saúde, a 356, diz que o isolamento, todo mundo sabe, é quando a pessoa está em casa isolada, porque ela é suspeita de ter contraído o vírus, ou é isolada no hospital. E já a quarentena é quando existe uma proibição genérica ou total das pessoas circularem pelas ruas e praças, e viajarem, etc., porque podem contaminar os demais. Então, ao contrário do que fez o prefeito de Porto Alegre, sem ouvir os médicos, os técnicos, como, por exemplo, o ministro Terra, ele que foi secretário de saúde, ele foi criador do SUS, ele é um homem que trabalhou em saúde pública e conhece muito bem a evolução desses vírus. Ele explicou que isso aí não é uma coisa do outro mundo, é um vírus que tem baixa letalidade, à exceção das pessoas muito debilitadas, e que ele tem uma curva que, uma hora, a curva desce e acaba. Depois que muita gente se contamina, pessoas que nem sentem sintoma nenhum, o vírus tende a desaparecer. Toda a virose é assim que funciona. Mas não, eles já vão decretando, proibindo os velhinhos de ir na farmácia, de ir na padaria. Não sabe que isso aí está afetando todo o comércio, vai gerar desemprego, crise, quebradeira de empresas. Como é que vai ficar isso aí? Se as pessoas, todo mundo ficar trancado dentro de casa, o que vai ser? Quem que vai sustentar as pessoas que perderam emprego ou que trabalham como autônomo? Como é que a situação fica? As pessoas não pensam nisso, só pensam na ideologia. Então, para que nós entendamos o que está acontecendo aí com a China, que engrossou a voz aí com esse destino que eles estão traçando para o Brasil pela ditadura do Partido Comunista Chinês, sobre aquele imbróglio que houve aí envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo. Então, isso aí, quem não vê que foi uma estratégia calculada, né? Para tanto, esse embaixador foi escalado, esse Yang Waming, esse aí, ele veio cumprindo ordens diretamente de Pequim, porque no calendário chinês, o 2020 é o ano do rato, né? Que o rato é um dos animais mais asquerosos que habitam entre os seres humanos aí, competindo com as baratas, com os morcegos. Mas é o seguinte, a semana passada, esse embaixador da China aí no Brasil, o Yang, esse mostrou para que veio. Esse homem é um profundo conhecedor da América Latina, e onde na surdina ele vem colocando em prática todos aqueles planos estratégicos de Pequim, colocando base militar aqui, base militar ali, tudo conforme as ordens que vêm de lá. E antes de ser nomeado embaixador aqui no Brasil, em março de 2019, ele já tinha passado como embaixador argentina, já tinha sido conselheiro de representação no México, já tinha sido embaixador lá no Chile. Quer dizer que ele é muito experiente e conhece geopolítica. Então, esse Yang, ele age de forma calculada, velada, ele sabe a maneira diplomática e reage a uma postagem do Twitter, né, de quem recebeu ordens expressas do Partido Comunista Chinês, ou talvez do próprio Xi Jinping, esse aí, que é amigo do Lula ladrão, que é amigo da esquerda brasileira. Então, o que aconteceu ali? No episódio, aquele com o filho do presidente, ele apenas serviu de gatilho para a China aproveitar e marcar a sua posição aqui, marcar território aqui no Brasil. A nota da embaixada é veladamente, é clara, uma ameaça, combinada com as imagens postadas por eles e o embaixador no Twitter.
Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, é só ler a interpretação que a gente vê. Façam o que eu mando ou sofrerão as consequências. É isso que está implícito naquelas mensagens. Então, o ataque dos chineses se dá logo agora quando o governo brasileiro está vivendo o pior momento. O ataque dos chineses, eles não se deram conta que foi por causa da própria virose que veio de lá da China, que causou todo esse rebuliço no mundo. E, não, além disso, nós temos as questões internas aqui também. Essa bateção de panela, essa esquerda raivosa, essa imprensa comunista atacando o presidente 24 horas por dia, não deixa nem o homem trabalhar, fazendo pergunta idiota. Então, na estratégia empregada pelos chineses é aquela da doutrina militar deles. Né? Eles sabem a melhor hora de aplicar o golpe. Tem até um livro deles de estratégia que explica isso. Eles ensinam como o país deve combater, né, os seus inimigos de forma não bélica, de forma não violenta, mas de maneira que atinja as potências ocidentais. Eles não gostam do Ocidente. Eles querem mandar aqui, querem colonizar isso aqui. Então, a relevância deles tem que ser global. Por isso que eles estão em todos os continentes. E o que está acontecendo no Brasil é aquilo que está na cartilha deles. E eles têm apoio aqui dos políticos, do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, do Lula, do Ciro Gomes, desse pessoal do PT aí, que estão maravilhados com essas ideias aí. Então, quando esse Yang era embaixador da Argentina entre 2014 e 2018, a sua reputação lá era de um homem rato, ou seja, ele arquitetou a maior trapaça na história da Argentina e talvez do mundo. Logo que ele assumiu a embaixada lá em 2014, em Buenos Aires, ele conseguiu firmar um acordo de cooperação na área de ciência e tecnologia, simulando, né, boas intenções. E aquele congresso argentino na época da Kirchner lá, era uma sopa de letrinha, né? Todo mundo meio socialista, meio comunista, amante dos chineses, já aprovaram um tratado lá, um contrato que eles nem leram direito. Aprovaram a construção de uma base de satélites chinesa na região da Patagônia, lá no sul da Argentina. E a maior no gênero fora da China. Então essa base foi erguida com a promessa de uso civil, ajudaria os argentinos com dados, compartilhando informações científicas derivadas das pesquisas espaciais que a China pretendia fazer por lá. Só que em 2016, com a posse do novo presidente Macri, esse engodo veio à tona. Os argentinos verificaram que eles não tinham acesso às instalações que estavam sendo construídas ali pelos chineses. E então o Macri chamou o embaixador lá, o Yang, para uma conversa, porque ele não concordava com algumas cláusulas, a perda de soberania da Argentina sobre a parte do seu território, além do descumprimento de cláusulas do contrato, que previa que os chineses deviam prestar informações sobre as atividades desenvolvidas naquela base. E o Macri queria uma revisão dos termos do contrato. E dizem que esse Yang se colocou às ordens da Argentina para que apresentasse as sugestões que entendessem necessárias, que eles iam examinar. Sorridente, como sempre, muito gentil, apenas exigiu que fossem observadas algumas cláusulas daquele contrato. E foi aí que os argentinos se deram conta da grande armadilha que a China fez. A revisão do contrato implicaria na revisão de todos os demais contratos da China com a Argentina. E estavam em jogo ali bilhões de dólares, né? E empréstimos, investimentos dos chineses, etc. Então o Macri engoliu em seco, perdeu, e o Yang, sem disparar nenhum tiro e sem chamar a atenção do mundo, ele fincou aqui na América Latina uma base militar chinesa para espionar todo o continente. Tá bom assim ou querem mais? Bom, esse envio do Yang para o Brasil foi uma estratégia da China. Ele chegou ao país no início do governo Bolsonaro com uma missão. Ele já tinha uma missão quando veio para cá. E logo no ano passado, discretamente, ele começou a mandar mensagens para agentes do governo, para alguns generais, e trouxe generais chineses para tentar conquistar a confiança dos generais brasileiros sobre a necessidade do Brasil escolher um lado, ou China ou os Estados Unidos. Vejam só. Então, ele prometeu acordos de cooperação militar e, em troca, o rompimento com os Estados Unidos. E isso replicando o modelo de diplomacia que eles adotaram lá na Argentina, de cooptação das elites, das pessoas que têm dinheiro.
Então a China mandou para o Brasil e esse cara, e ela manda aqui no Brasil. Eles têm um domínio aqui porque eles não são só um parceiro comercial do Brasil, eles têm aqui muitos investimentos, eles têm terras, plantações, têm indústrias, eles controlam hidrelétricas, a maioria das hidrelétricas são deles, universidades, agora o jornal da Band, a emissora da Band eles compraram, e tem também várias tecnologias que os chineses mandam aqui, além das lojas que eles têm. Então, eles controlam isso com o apoio dos empresários e políticos corruptos, comunistas, como esse ladrão Lula, esse Ciro, os governadores do Nordeste, tudo estão com eles, esse Alcolumbre, esse Maia. Então, eles estão muito bem embasados, muito bem amparados para fazerem isso. E as disputas políticas internas aqui, aliada à nossa sino-dependência que a gente tem, a nossa economia depende de outros países, porque as nossas indústrias quebraram, então foram tudo para a China, então nós somos dependentes de tecnologia também. Então, nós estamos indo para o mesmo caminho da Argentina, da Venezuela, de Cuba. Nós temos que abrir o olho agora. Não, se nós não reagirmos agora, nós vamos virar rato de esgoto com esses caras aqui. E esses governadores aí, muitos brincando de ditadores, fechando fronteira, impedindo as pessoas trabalhar, impedindo de sair de casa e propagando junto com a imprensa o terror, o medo nas pessoas. Então, os chineses, na verdade, eles colonizaram o Brasil aqui. Porque eles não compram nada de nós, não compram um prego do Brasil. Mas eles compram a nossa comida, matéria-prima e nos vendem desde o alfinete até o espelhinho, a quinquilharia, essas coisas que vêm de lá, que não servem para nada, mas tiram os empregos dos brasileiros. Então, enquanto a esquerda fica batendo panela e pedindo para derrubar o presidente, essa esquerda podre fica mandando impeachment para lá e pedindo impeachment para cá, e as pessoas publicando porcaria no Facebook, deveríamos de apoiar o presidente, porque isso é um momento crucial. Nós somos 57 milhões de pessoas que estamos a perigo, porque os comunistas estão tomando conta do Brasil e ninguém se dá conta. Por favor, pessoal, se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo, é muito importante. Vão ali no Dextravox, César Ramos Dextravox, cliquem ali, ative o sininho, depois curtam, compartilhem com seus amigos essas informações, porque são de extrema relevância. Nós somos patriotas. Se nós não abandonarmos o nosso posto, eu não sei o que vai ser.